sobre o tempo de crise, nos leva ao avivamento. E essa é a nossa expectativa, pelo período que nós tivemos de oração, durante a semana pela nossa nação, pelo período que nós estamos iniciando hoje, de jejum e oração para edificação pessoal, né? O livrinho está lá no fundo, depois vamos falar dele. 31 dias para você estar orando para que Deus esteja abençoando a sua vida, edificando sua vida espiritual em particular, para que você tenha uma gostosa comunhão com o Senhor, para que Deus possa promover um santo avivamento na sua vida, porque cristão sem avivamento, ele é morno, né? E o morno, nós sabemos que o Senhor não se agrada dele, né? Então nós precisamos ser cristãos, né, ativos, vivos, alegres, né? Eu estou olhando aqui para os adolescentes, né? Eu tenho certeza, as crianças já saíram, eu tenho certeza que muitos deles estiveram no desfile lá, né? Na fanfarra lá e tudo mais, né? Participando no desfile ontem, né? Eu tenho certeza que eles fizeram, né, de tudo, com muita alegria, com muita satisfação. Essa é a juventude. E nós precisamos também, no reino de Deus, usar também dessa mesma alegria, usar também dessa mesma disponibilidade para nos servirmos ao Senhor nosso Deus. E assim fazemos a diferença. Amados, estamos vivendo em um tempo de crise, né, por todos os nossos lados. Estamos cercados, né? É a política, né, que entristece o nosso coração por causa da politicagem, né? No setor social, né, que muitas vezes nós vemos as pessoas tendo dificuldade para atendimento de exames e cuidado com a saúde, né? Muitas pessoas também desempregadas, outros passando até mesmo fome, né? Econômica e juridicamente falando, também triste para nós, né? Porque os poderes não se entendem e o nosso governo e o povo padece, né? Temos orado pela nossa nação, como nós fizemos durante a semana, temos orado durante todos os dias, né? Mas só orar, amados irmãos, não resolve. Só orar não resolve. Nós precisamos de buscar a Deus em oração, mas também nos comprometermos com a palavra do Senhor nosso Deus e nos comprometermos com o chamado de Deus para as nossas vidas. Quando nós cantamos, né, que um dia Deus olhou para essa nação, eu creio que Deus olhou para essa nação, né? Eu creio que Deus olhou para nós como povo e disse: não, esse povo é um povo amado, sim, né? Eu creio que Deus tem olhado para nós como um povo que serve, que busca ao Senhor nosso Deus, né? Mas nós precisamos não somente orar, nós precisamos também nos comprometer com o Senhor nosso Deus naquilo para o qual nós somos chamados como servos de Deus. Nós somos chamados como servos de Deus. Se nós cremos que Deus tem algo para fazer nessa nação, Ele só vai poder fazer através de mim, através de você, através de nós. Mas para isso é necessário que haja comprometimento, convicção, de chamado, de transformação, de mudança. Nós vamos ler hoje, lá no profeta Isaías, no capítulo de número 6, um texto que é bastante conhecido de todos nós. Isaías, capítulo 6, do verso 1 até o verso número 8. Isaías 6, de 1 a 8. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz.
Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Depois disto ouvi uma voz, a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos responder como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Amém. Amados irmãos, Isaías era um profeta lá do palácio, né? E ele relata toda a crise em que o povo de Israel estava vivendo, né? Naquele momento, né? Tudo estava ao redor dele perecendo, né? Tudo estava ao redor dele se deteriorando. A crise financeira que se abatia era muito grande, porque eles tinham pego, né, para se manter, dinheiro da Síria, né? E depois tinham que pagar altos juros, e depois veio também o empréstimo do Egito, e eles estavam passando por momentos difíceis naquele tempo do profeta Isaías. E o povo estava padecendo, e padecendo muito, né? Existia também a crise na fé. Lá no capítulo 1, verso 13 e 4, fala a respeito da crise que o povo estava vivendo na fé. Isaías 1, né? O verso de número 3 e o verso de número 4. Olha o que Isaías fala a respeito do povo em relação à fé. Ele diz assim: o boi conhece o seu dono, e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Novamente, o boi conhece o seu dono, o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Versículo 4. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendências de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Olha a crise na fé que Israel também estava vivendo naquela ocasião. E como crise pouca não é bom, né? Aí então Isaías relata no capítulo de número 6 que acontece a morte do rei Uzias. Após 52 anos de governo à frente de Israel, ele morre. E Uzias, amados irmãos, morre numa situação bastante triste, porque ele chegou a se ensoberbecer e decidiu queimar incenso no templo. Quando os sacerdotes chegaram, ele estava queimando incenso no templo. E o Senhor disse para ele, e os sacerdotes disseram: você não pode fazer isto. Isso não é atitude, isso não é missão, isso não é função do rei. E naquele mesmo momento, ele se tornou uma pessoa leprosa e depois foi separado e veio a morrer. Também, o próprio rei, passando também por uma crise na fé, desobedecendo o ensinamento do Senhor e achando que ele poderia queimar incenso na casa do Senhor, não estando ele preparado e não sendo ele o responsável por isso. O que acontece? Ele se torna um leproso, é colocado separado e depois vem a morrer. Isaías diz: no ano que esse rei morreu, no ano em que esse rei morreu, eu identifiquei que agora a crise tinha chegado de forma plena e que nós não tínhamos mais o que fazer. Então, para onde é que Isaías vai? Ele vai para a casa do Senhor, nosso Deus. Ele vai para o templo. Ele vai buscar socorro no Senhor, o nosso Deus. Amados, nós também somos assim. Quando nós estamos passando por dificuldades, nós também sabemos onde buscar esse socorro. Sabemos também que nós precisamos de orar mais, de buscar mais, de clamar mais, de pedir mais, de estar na casa do Senhor, o nosso Deus, de buscar a presença do Senhor, nosso Deus, e de nos encontrarmos com o Senhor, porque nós precisamos de uma resposta, nós precisamos de uma solução.
E não tem outro lugar para nós buscarmos, senão na casa do Senhor nosso Deus, senão na comunhão com os nossos irmãos. O salmista no Salmo 84, ele diz, né? Quão amáveis, Senhor, são os teus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Porque o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, mas eu, Senhor, eu encontrei os teus altares. É ali que nós encontramos. Asaf, da mesma forma, quando ele entra em uma crise existencial, porque ele vê que o ímpio está prosperando e que aquele que é servo do Senhor está em dificuldade, ele busca a presença do Senhor e o Senhor também o consola e o conforta. Davi, nas suas dificuldades, ele dizia, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados, nós temos essa compreensão e precisamos compreender isso, mas não somente compreender e não somente ter a visão, mas nós precisamos viver isso no nosso dia a dia, na nossa comunhão com o Senhor, conseguirmos ver o Senhor, entendermos o Senhor, os propósitos do Senhor e aceitarmos também os desafios do Senhor para o nosso dia a dia como servos do Senhor e como igreja de Cristo Jesus e como igreja brasileira, de clamar e de buscar pela nossa nação e de buscar por nós mesmos, e de buscar pela nossa fé, e de buscar pelos nossos irmãos, e de buscar por aqueles que estão longe, para que eles se acheguem, e eles se acheguem e sejam transformados, e não permaneçam como estão, mas sejam transformados no seu viver, no seu dia a dia, na sua busca ao Senhor, na sua edificação através da palavra do Senhor, e vivam realmente aquilo que a palavra do Senhor nos ensina lá em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Não podemos viver, amados irmãos, como cristãos, como igreja de Cristo, tristes, angustiados e sempre abatidos. Não podemos olhar para a nossa juventude e ver uma juventude triste, uma juventude chateada, uma juventude sem prazer de ver, mas temos que olhar sempre para essa juventude e vê-la alegre e feliz, como tem vivido durante esses dias que nós temos visto, e glórias a Deus pela vida da nossa juventude. Mas a igreja num todo precisa viver também, amados irmãos, nessa mesma intensidade, nesse mesmo desejo, nessa mesma sede e nesse mesmo jeito de servir ao Senhor, o nosso Deus. E quando nós olhamos e queremos mudança e queremos transformações, nós precisamos de buscar ao Senhor, precisamos fazer como Isaías fez, porque a situação dele não era tão diferente da nossa, era difícil também, mas ele sabia onde buscar. Eu não sei também qual o problema que você está vivendo na sua vida ou na sua família, ou no seu trabalho. E talvez você precise buscar ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor traga uma solução, porque do jeito que está não pode ficar, porque senão eu não aguento mais, minha família não aguenta mais, nós não suportamos mais, nós precisamos, Senhor, da tua intervenção. E foi isso que Isaías disse para o Senhor. E ele foi para o templo, ele foi buscar ao Senhor nosso Deus. E amados, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Esse é o nosso Deus de graça, Deus de poder, Deus de misericórdia. E isso está comprovado na sua palavra, quando ele salva aquele ladrão que estava lá na cruz. Ele salvou aquele homem. Isso está comprovado quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue toca as vestes de Jesus, sem falar nada para Jesus, ele a identifica, ele a salva. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Tudo quanto pedis em meu nome, crendo recebereis. Nós precisamos entender isso e viver isso somado no nosso dia a dia. Deus não se esqueceu de você, Deus não deixou você. Apesar de tudo que Israel estava passando, apesar de tudo aquilo que eles estavam vivendo, apesar de todo desprezo para com Deus, Deus não abandonou, Deus não deixou Israel. Deus veio ao encontro do povo de Israel através do seu profeta Isaías. 3 visões, amados irmãos, que Isaías teve, que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. A primeira foi do seu encontro com o Senhor, o nosso Deus. Não? Imagine você, não? Eu vou até a casa do Elídio, não? E chego lá e falo assim: o Elídio está?
Ele fala assim: não, o Elídio saiu. Poxa, que coisa, eu vim aqui hoje para fazer uma visita para o Elídio. Não? Eu vou lá na casa da Rita, bato lá, a vizinha sai e fala: não, a Rita não está, ela saiu. Ah, que coisa chata. Não? Isaías foi até a casa do Senhor nosso Deus, para ter um encontro com o Senhor, o nosso Deus. E o Senhor não tinha saído naquele dia. O Senhor estava lá naquele dia, porque o Senhor tinha marcado esse encontro aqui com Isaías. E ele chega lá no templo, e ele diz que ele chegou lá no templo e ele viu o Senhor. Amados, todas as vezes que nós chegamos aqui no templo, todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, nós precisamos contemplar o Senhor, o nosso Deus. Amém? Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é o que nós viemos fazer aqui nesta noite. Por isso, se você ainda não viu o Senhor nessa noite, não teve esse encontro com o Senhor, diga para o Senhor: Senhor, eu quero sentir a sua presença aqui na minha vida nesta noite. E, amados irmãos, Isaías relata que Uzias tinha morrido, e ele viu o trono de Israel sem um rei. Mas quando ele chega na igreja, ele olha para Deus e vê Deus no trono. O Senhor está dizendo: olha, o trono do reino do mundo pode estar vazio, mas Deus continua no seu trono, Deus continua no governo, Deus continua no controle de tudo e de todas as coisas. O trono do Senhor está firme por toda a eternidade. Deus está no trono por toda a eternidade. Ele governa para todo sempre. E, amados irmãos, nessa visão que Isaías teve, ele diz lá no versículo de número 1, no finalzinho do versículo 1, suas vestes enchiam o templo. Ele disse que ele conseguiu ver as vestes do Senhor, que ela enchia o templo. Imagine você, que visão gloriosa, que visão maravilhosa, né? Nós tivemos uma experiência, falando dos adolescentes aqui, né? Num acampamento que teve face a face com Deus, né? E o pastor Lucas se vestiu de Jesus, né? E ficou lá dentro de uma sala. Ficou lá dentro de uma sala, né? E cada acampante entrava sozinho dentro daquela sala. O Lucas falou: pastor, eu não sei o que aconteceu comigo, né? Porque eu não conseguia falar nada, eu só estava lá. E cada um que entrava dentro daquela sala olhava para o Lucas vestido de Jesus e tinha uma impressão e teve uma história diferente para contar. Do sentir da presença de Deus na vida, do ter um encontro com Deus na nossa vida. E Isaías teve isso, ele olhou e ele viu aquelas roupas, as roupagens do Senhor. Ele viu a glória do Senhor, o nosso Deus. Muitas vezes nós nos importamos, né, com a roupa que nós colocamos para vir na igreja, né? Mas o Senhor se importou com a roupa que ele colocou naquele dia para ir se encontrar com Isaías. Porque a sua veste encheu o templo. Ele se importa com você. Ele se importa comigo. Isaías diz que ele viu essa roupa de Deus e que ela enchia ali o templo. Como é bom ver o Senhor vestido na sua majestade, como é bom ver o Senhor vestido na sua glória, como é bom contemplar a presença do Senhor, amados irmãos. Como é bom ver o Senhor na beleza da sua santidade. Nós precisamos ter isso conosco e viver isso no nosso dia a dia. No nosso encontro com o Senhor não pode ser um encontro vazio, como se nada acontecesse, como se nós não sentíssemos nada, como se nós não víssemos nada. Se nós queremos que as coisas aconteçam, nós precisamos ir para a presença do Senhor e ter esse face a face com o Senhor nosso Deus.
A quarta coisa que ele viu, amados irmãos, foi que os serafins estavam ali por cima dele, né? Os serafins estavam ali, servindo ao Senhor, o nosso Deus. E eles tinham 6 asas. Imagine você, os serafins com 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Está imaginando aí, Camilo? Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Eles cobriam o rosto para não olhar para o Senhor, diante da santidade que eles estavam vendo, diante da glória do Senhor. Eles cobriam os seus pés em sinal de humildade diante do Senhor. E voavam com 2 asas, servindo ao Senhor e dizendo: esse aqui é o santo, é o santo, é o santo, é o santo do Senhor. Para nós entendermos, amados irmãos, aqui, nessa atitude dos serafins, né? Nós vamos entender que primeiro nós adoramos, depois nós servimos. Primeiro se adora, depois serve. Não? Nós vamos aprender esse caminho. Às vezes nós temos essa dificuldade, nós só queremos servir, né? Só queremos servir. Eu até posso ter esse problema, né? Porque eu sou meio proativo, né? Então eu já quero chegar e fazendo as coisas, mas não podemos. Primeiro nós precisamos chegar e adorar ao Senhor, o nosso Deus. A adoração precisa ser maior em nós do que o serviço. Os anjos, os serafins, eles tinham 6 asas, mas com 2 eles adoravam ao Senhor. Com os 4 eles adoravam ao Senhor, né? E com 2 eles voavam. A adoração deve ser maior em nós do que o serviço. Quando Nicodemos chega para falar com Jesus, Jesus diz para ele: necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Não basta ter conhecimento, não basta saber tudo, tem que ter coração, tem que ter vida derramada na presença do Senhor nosso Deus. A adoração vem primeiro que o serviço. Primeiro nós precisamos ser adoradores para depois fazer a obra do Senhor, o nosso Deus. Marta e Maria, Jesus chega lá na casa de Marta e Maria, Maria se queda aos pés de Jesus, e Marta fica lá naquela proatividade, e corre para lá, e corre para lá, e corre para cá, e aí então ela chega e fala: Jesus, só eu que faço as coisas aqui? Maria só fica aí? Ele disse: a Maria escolheu a melhor parte. A adoração é a melhor parte, a adoração é mais importante. A adoração tem que vir em primeiro lugar. A nossa reverência ao Senhor precisa vir em primeiro lugar. E em quinto lugar, aqui os anjos clamavam, né? Num coral lindo, né? Santo, santo, santo é o Senhor, dizendo que o Senhor é santo por 3 vezes. Santo, santo, santo é o Senhor. Num superlativo, dizendo: olha, Deus é digno de toda adoração. E eles clamam: santo, santo, santo é o Senhor. Depois, né, dizem que Ele é o Senhor dos exércitos, que todo o exército do mundo está debaixo do poder do Senhor, o nosso Deus. Que o povo pode ter a Síria e o Egito ali do lado, com exércitos poderosos, mas o Senhor, o Deus deles, é o Senhor de todos os exércitos e sobre a face da terra. Isaías olhava e via tudo aquilo acontecendo, e depois ele vai dizer que ele vivia no meio de um povo de impuros lábios, né? E um povo completamente mal, numa situação terrível, difícil, né? Mas na parte no versículo de número 3, ele diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E depois, na parte final do versículo 3, ele diz assim: toda a terra está cheia da sua glória. Tudo pode estar corrompido, até o homem pode ter se afastado de Deus, mas toda a terra está cheia da glória de Deus. Você consegue visualizar isso?
toda a terra está cheia da glória de Deus. Você consegue contemplar isso? Toda a terra está cheia da glória de Deus. Apesar de toda a corrupção do homem, apesar de toda a maldade do homem, toda a glória, toda a terra está cheia da glória do Senhor, o nosso Deus. A glória do Senhor se manifesta, independente de mim, independente de você. Eu faço gravação de manhã, né? Lá na minha casa tem um pé de acerola e os pássaros vão todas as manhãs fazer a alvorada deles lá. Eu não pedi, né? Mas todas as manhãs eles estão lá. E para mim isso nada mais é, amados irmãos, do que a glória do Senhor, o nosso Deus. Quando nós vemos a beleza da criação do Senhor, é a glória do Senhor. Apesar de toda a maldade do homem, tem ali a glória do Senhor, o nosso Deus. Pastor nosso, professor de seminário, ele teve uma vida na mão do Senhor, nosso Deus. Mas ele foi provar disso que nós estamos falando aqui no final da vida dele. E um dia, quando nós estávamos lá no seminário e tinham feito a limpeza de jardinagem, empurraram a grama do lado ali, seca, e aquela grama secou e ficou ali por alguns dias, e em cima daquela grama nasceu uma flor, né? Ela soltou, né, um pendão assim, 2 folhas, e já abriu a flor. Ele falou assim: isso aí é a minha vida. Deus manifestou a sua glória. Eu era uma pessoa, mas Deus manifestou a sua glória. Hoje eu sou outra pessoa. Deus manifesta a sua glória, amados irmãos, apesar de nós. A sua glória continua enchendo a terra. Não importa a situação a qual você esteja passando, nós precisamos ver que a glória do Senhor, ela se manifesta sempre, ela está sempre presente em nós e através de nós. A glória do Senhor se manifesta porque Ele é Deus de graça, Ele é Deus de poder, Ele é Deus de misericórdia. Ele é o Deus que vem ao seu encontro. Independente da sua adoração, Deus manifesta a sua glória, porque Ele é adorado por toda a eternidade. Às vezes nós imaginamos que quando Deus recebe louvor, quando o ministério de louvor vem aqui à frente e a igreja canta. Não. Deus é adorado por toda a eternidade, pelos seus anjos, pelos seus arcanjos, pelos serafins, pelos querubins. Todos adoram ao Senhor, o nosso Deus, o tempo todo. Nós simplesmente fazemos um contracanto com eles quando nós adoramos. Por isso que nós, quando adentramos a igreja, temos que ter essa sede para adorar ao Senhor nosso Deus. Temos que ter esse desejo, essa vontade de adorar ao Senhor nosso Deus. Porque o que nós estamos fazendo não é uma adoração que vai chegar até o Senhor por nós mesmos, mas é por causa do Espírito Santo de Deus que ora por nós, intercede por nós. E porque a nossa adoração sobe diante do Senhor por intermédio dos anjos. Às vezes nós ouvimos cantar a igreja cantando, e parece que está tão forte o canto, parece que está tão lindo o canto. Não somos só nós, os anjos do Senhor. Em segundo lugar, amados irmãos, aqui para comentarmos aqui a segunda visão, que quando nós olhamos para Deus, né? Nós chegamos no templo e olhamos para Deus, contemplamos a sua glória, não tem como nós não olharmos para nós e percebemos quão frágeis, quão falhos, quão pecadores nós somos. Nós estamos ali naquele momento em que o Valmir está ministrando sobre esse momento de confissão de pecados, né? Eu estava pensando, né? Quão miserável pecador realmente eu sou. Quão miserável pecador eu sou. Só mesmo pela graça e pelo amor do Senhor, nosso Deus, para que eu pudesse estar ali sentado e confessando os meus pecados. E só mesmo pela graça e pelo amor do Senhor nosso Deus, para que nós estejamos na presença do Senhor nosso Deus,
e o contemplemos, porque nós não merecemos. Nós não merecemos esse grande amor. Nós não merecemos essa maravilhosa graça. Nós não merecemos esse cuidado de Deus. É por causa da sua grande misericórdia. E Isaías também não foi diferente com Isaías, né? Quando ele olhou para dentro dele, o que foi que ele disse? Ai de mim, Senhor, ai de mim, Senhor, ó Senhor, o que habita aqui dentro não é nada bom. O que está aqui dentro não é nada bom. Eu já falei a respeito do povo, eu já falei a respeito do seu povo, eu já falei a respeito de Israel, mas o que está aqui dentro e o que eu vejo aqui dentro não é nada bom também. Ai de mim, Senhor, como eu sou pecador. Diante do Senhor não dá, amados, para olharmos só para os outros e pensarmos só nos outros. Nós precisamos olhar para nós. E olhar para as nossas faltas, para os nossos pecados, para os nossos defeitos também, né? Você gosta de espelho, né? Eu sei que as meninas não gostam de espelho, né? Então, né? Mas você gosta de espelho? E quando nós estamos diante do Senhor, nós estamos no espelho. Porque nós olhamos para nós mesmos, né? Nós olhamos para a grandeza do Senhor, mas pela nossa pequenez, né? Como somos pequeninos. Mas tem uma coisa, Deus vem ao nosso encontro, assim como Ele foi ao encontro de Isaías, Ele vem também ao nosso encontro. Quando nós estamos olhando só, né, para frente assim, né, pensamos e criticamos as pessoas, esse assim, aquele outro, né? Às vezes falamos até mal das pessoas, isso pode acontecer, mas isso é um pecado, né, que está presente ali, né? Mas diante de Deus nós não paramos de olhar para as pessoas e olhamos para Deus. E aí olhamos para dentro de cada um de nós, né? Contemplamos a santidade de Deus e contemplamos como nós somos falhos. E quando Isaías dá esse ai aqui, né? Quando ele dá esse ai, no capítulo 5, ele tem 5 ais aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada nos 5 ais de Isaías, do capítulo 5. Quando ele fala ai, é porque ele sabe do que ele já falou. Ele sabe do que ele já falou. Ele já sabe do que ele falou a respeito do povo. Ele fala a respeito dos ais. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnam para si campos e mais campos. Ai daqueles que ficam buscando tão somente a riqueza. Ai daqueles que ficam acumulando riquezas para si. Ai daqueles que querem, né, só para si. Versículo de número 11. Ai dos que levantam pela manhã para logo se embriagarem. Ai daqueles que vivem bebendo. O povo deve beber muito, né? Porque ai daqueles que vivem bebendo. Já levanta de manhã, já se embriagando. Já levanta de manhã bebendo e continua bebendo até a noite. Ai desses que vivem nessa embriaguez toda e o dia todo, né? Lá depois, a terceira, lá no 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça. Ai daqueles que vivem em pecado e que vivem praticando o pecado e que vivem a injustiça. Depois a quarta, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Ai desses que são egocêntricos, ai desses que se acham. E depois o quinto ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas o justo negam a injustiça. Ai desses que praticam a injustiça. Ai desses que negam a justiça ao pobre, ao necessitado e ao fraco. Então quando Isaías está falando desse ai, ele olha para dentro dele, ele lembra de tudo isso que ele já anunciou, que ele já falou. E agora, diante do Senhor, ele se vê dessa forma. E por quê? Porque, amados irmãos, o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Salmo 32. Enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido constante. O
pecado nos separa de Deus. Isaías 59, 2. Ele diz que as nossas iniquidades, mas a iniquidade de vocês faz a separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados de vocês cometem, os levam a esconder o meu rosto de vocês. O pecado nos separa de Deus. A purificação e o perdão cura nossa alma, mas o pecado nos separa de Deus. O pecado nos distancia do Senhor, o nosso Deus. E no verso de número 5, amados irmãos, ele diz: eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Como nós precisamos de perdão, como nós precisamos de reconciliação, porque senão nós estamos longe do Senhor. Mas eu quero dizer para você que o Senhor veio nessa noite, o Senhor está aqui nesta noite, para lhe conceder perdão, para todos os seus pecados. O Senhor está aqui nessa noite para liberar perdão para os seus pecados. Independente daquilo que você cometeu. Confesse também os seus pecados. Diga como Isaías: Senhor, eu quero estar junto do Senhor, preciso estar junto do Senhor. E por último, amados irmãos, e não menos importante, né? A visão da purificação. Quando ele vê o anjo que está lá no altar, pega uma brasa viva, traz e toca ali os seus lábios. E diz: olha, perdoados estão os teus pecados. Ah, que bênção, amados irmãos. Na representação para nós aqui de Jesus, Deus foi enquanto Isaías tocou os seus lábios, perdoou os seus pecados. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer lá na cruz por causa dos meus pecados, seus pecados, para nos levar e nos purificar de todos os nossos pecados, e para nos conduzir em uma vida santa, santificada, uma vida para o Senhor. É interessante que ele tocou justamente a boca, né? Porque Tiago diz que esse pecado da língua é um pecado terrível, né? Que é difícil conter, né? A língua. Por isso que ela fica guardada aqui entre uma cadeia de uma montanha, né? Dentes. Ele falou: ela tocou os meus lábios, para que eu esteja curado agora, mas para que, curado dos meus pecados, mas que também a minha língua possa ser usada para a proclamação daquilo que Deus quer fazer por intermédio da minha vida. Esse era o momento, amados irmãos, de mudança para Isaías. Hoje não é com Isaías que Deus está falando. Hoje Deus quer falar com você. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar com você, para tratar com você. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer se manifestar a você. Ele quer que você seja conhecedor da sua glória. Ele quer que você seja conhecedor do seu poder. Ele quer que você possa dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Ele quer que você reconheça que Ele é o Senhor dos exércitos na sua vida, que Ele é o Deus da sua salvação. Ele quer que você olhe para você e que você se sinta realmente alguém necessitado dessa graça maravilhosa, do perdão para o seu pecado, da reconciliação com o Senhor. E Ele quer que você seja tocado também nos seus lábios, porque Ele disse para Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Está disposto? Está disposta? Está disposto, está disposta, né? A sair daqui para falar do Evangelho de Cristo Jesus, falar desse Deus maravilhoso? Não é difícil falar de Deus, não é difícil falar de Jesus para as pessoas. Só você contar essa experiência gloriosa aqui de Isaías para as pessoas, certamente vão ficar impressionados. Só de você relatar a sua experiência, a experiência que você tem com Deus, as pessoas vão ficar admiradas. Quem há de ir por nós?
Quem há de ir por você? Quem poderá fazer a sua parte? Paulo diz assim, ó, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. É minha essa responsabilidade. É minha essa responsabilidade. É minha essa bênção. Eu fui separado para isso. Deus me separou para isso. Eu tenho que fazer isso. Não posso deixar para ninguém fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. A bênção para você. Feche teus olhos. Senhor, certamente muitos não estavam preparados para estar aqui nesta noite. Não sabíamos, Pai, o que o Senhor ia falar conosco aqui nesta noite. Mas agradecemos porque o Senhor está aqui neste lugar. Agradecemos, Senhor Deus, porque a Tua glória enche esta casa, Senhor. Agradecemos, ó Deus, porque os Teus anjos, os Teus serafins e querubins, Senhor, se movimentam aqui neste lugar, Pai. Louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, porque a Tua presença é sentida aqui neste lugar, Senhor. Louvamos a Deus e glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Teu Santo Espírito está neste lugar, Senhor. E Ele habita, Senhor, meu Deus, em nós e age através de nós, Pai. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor, apesar de nós, pecadores, miseráveis que somos, o Senhor veio ao nosso encontro mais uma vez nesta noite, Pai. E o Senhor falou conosco, Pai, e o Senhor nos desafiou aqui nesta noite, Pai. E nós, ó Deus, não queremos sair daqui, Senhor, como estamos, Senhor. Não queremos sair daqui, Senhor, sem estar no centro dos Teus propósitos, Senhor. Por isso, Deus, eu peço, Pai, em nome de Jesus, sopra do Teu Santo Espírito sobre cada vida, sobre cada coração aqui nessa noite, Pai. O Senhor tem um propósito, ó Deus, em cada um que adentrou aqui. O Senhor conhece, ó Deus, esses Teus servos pelos seus nomes, Pai. E os conhece, ó Deus, antes que eles nascessem, Pai. Porque o Senhor já os conhecia lá no ventre de suas mães. E o Senhor, ó Deus, já tinha preparado todos os seus dias, Pai. E ó Deus Todo-Poderoso, em nome, por amor do Teu Filho Jesus Cristo, cada um que veio aqui, Senhor, foi convidado pelo Senhor e foi trazido pelo Senhor, Pai. E ó Deus, agora que o Senhor ministra a Sua palavra nos seus corações, Pai, não permita, ó Deus, que eles não enxerguem a Sua glória, mas abra os seus olhos espirituais, para que, ó Deus, eles vejam o Senhor, Pai, para que eles sintam o Senhor, Pai, para que eles tenham, ó Deus, a Sua graça maravilhosa sendo, ó Deus, derramada sobre as suas vidas, Senhor, para que, ó Deus, o Seu perdão, para que, ó Deus, o Seu amor, para que, ó Deus, a Sua misericórdia, Senhor, para que, ó Deus, a Sua direção, a orientação do Seu Santo Espírito possa estar visitando, Senhor, cada coração aqui nessa noite, Pai, desde o Pai o mais jovem até o mais elevado em idade, Senhor, mas que todos, Senhor, meu Deus, desfrutem, ó Pai, da experiência de estar na Tua presença, de ver a Tua glória, de contemplar a Tua glória, Senhor, de ver que o Senhor é o Deus soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e poder adorá-lo, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eis-nos aqui, ó Deus, como os Teus servos, Senhor, e assim como o Senhor falou com Isaías naquela noite, Senhor, nós também, Senhor, nos sentimos desafiados, Senhor, e queremos, ó Deus, dizer: envia-nos a nós, Senhor. Envia-nos a nós, Senhor. Ó Deus, toca os nossos lábios, Senhor. Prepara as nossas mentes, prepara os nossos corações, prepara, Senhor, meu Deus, ó Pai, a nossa vida, para que, ó Deus, ela seja uma vida, Senhor, meu Deus, que exalta e glorifica o Teu nome, Senhor. Prepara, Deus, para que sejamos instrumentos, Senhor, meu Deus, do anúncio da Tua palavra, Senhor, para que, ó Deus, vidas, Senhor, que estão vivendo sem paz, possam encontrar paz através de nós, Senhor. Aqueles que estão desorientados, Senhor, que estão, ó Deus, quase para tirar a vida,
vida, porque estão angustiados e tristes, Senhor, que nós possamos ter uma mensagem de fé, uma mensagem de amor, Senhor, uma mensagem de salvação, uma mensagem de cura, uma mensagem de libertação, Senhor, meu Deus, para essas pessoas, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor de graça e poder e misericórdia, Senhor, que nós possamos ser cura para aqueles que estão enfermos, Senhor, que nós possamos, ó Deus, ser paz para aqueles que estão, ó Deus, vivendo em dificuldades e em guerra, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, olha pela nossa nação, Senhor, queremos ser, ó Deus amado, um exército Teu sobre a face da terra, Senhor, para, ó Deus, buscar da Sua bênção sobre a nossa nação, Senhor, sobre o nosso povo, Senhor. Sabemos, ó Deus, que esse momento em que nós estamos passando está triste para nós, Senhor, como brasileiros, Senhor, meu Deus, olhando, Senhor, meu Deus, a corrupção, olhando, Senhor, meu Deus, ó Pai, os três poderes em brigas entre eles, Senhor, meu Deus, ó Pai Todo-Poderoso, mas nós cremos que o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas, Senhor. O governo não tem razão, Senhor, e não tem força, Senhor, e não tem autoridade, e não tem sabedoria para governar, Senhor, mas, ó Deus, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas, Senhor. Intervém, Senhor, meu Deus, no governo da nossa nação, Pai. Intervém, Senhor, meu Deus, no governo, Senhor, meu Deus, das cidades, dos estados, Senhor. Ó Deus, intervém, Senhor, meu Deus, ó Pai, no governo da nossa nação, e traz, ó Deus, um novo tempo para nós, Senhor, e traz, ó Deus, um tempo, Senhor, meu Deus, ó Pai, de refrigério, e traz, ó Deus, um tempo, Senhor, meu Deus, de paz, Senhor, e traz, ó Deus, um tempo de prosperidade, Senhor, e traz, ó Deus, um tempo, Senhor, de louvor e adoração, Senhor, nos quatro cantos dessa nossa nação, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, nós somos Teus servos, Pai, e queremos ser, ó Deus, um instrumento de transformação e de mudança neste tempo que nós estamos vivendo, Senhor. Queremos ser, ó Deus, profetas, Senhor, ó Deus, como Isaías, Senhor, que se coloca à disposição para servir ao Senhor e para fazer a Tua vontade, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.